seguindo a rota do avivamento, estamos em um lugar inacreditável. Existe de verdade. Hernut. Estamos aqui em um local onde um grande avivamento já aconteceu. Eu estou vendo aqui ao meu redor como a cidade respira o avivamento da época. Zinzendorf. Tem nomes aqui de prédios, assim como Wittenberg respira Lutero, essa cidade respira o avivamento dos moravianos. Daqui a pouco você vai ver a situação, a dificuldade que os moravianos tiveram há tantos anos atrás, de ir à torre de oração todo dia orar, sem cessar por mais de 100 anos. Aqui em toda a Europa, o leste europeu e toda essa região onde o evangelho se tornou algo potente, muito poderoso, através da reforma protestante no século XVI, o protestantismo ele foi marcado pelo surgimento de novas ideias, um novo posicionamento intelectual, novo posicionamento também a nível de arte, de cultura. Muitas mudanças aconteceram, não só na área doutrinária da igreja, mas em todos os aspectos da cultura, dos aspectos históricos da Europa. Muita coisa aconteceu a partir do protestantismo e das lideranças criativas de Calvino e Lutero. No caso, nós estamos aqui na liderança de Lutero na época, onde a igreja luterana ficou muito forte nessa região e, infelizmente, o protestantismo desenvolveu de novo apenas um sistema ortodoxo, depois do luteranismo, em que Lutero lutou tanto para ver a igreja reformada. Tempos depois, lá estava a igreja de novo cheia de dogmas, cheia de rituais, de doutrinas vazias e, infelizmente, a igreja ficou fria em sua vivência intelectual e, mais uma vez, envereda para uma religião sem Cristo. Mas no século XVII, no século XVIII, houve uma resposta para um avivamento, para de novo uma cansada religião respirar algo novo, algo de Deus. E nós chamamos isso na Europa de reavivamento, né? E na Alemanha se deu pelo movimento pietista. Nós estamos aqui debaixo de uma unção de piedade, de amor ao próximo, de compaixão, porque não foi somente um avivamento de orar, de buscar a Deus, mas foi um avivamento de amar as pessoas, né? Então foi um movimento que surgiu como uma correção evangélica para a ortodoxia fria da igreja luterana do século XVII. O pietismo acentuava um retorno subjetivo, individual, ao estudo bíblico e à oração, sem haver distinção de ricos e pobres, né? Então nós percebemos como começou-se de novo a pensar em um retorno à busca a Deus, um retorno à oração, um retorno à leitura da palavra, um novo fôlego através do reavivamento espiritual. A igreja foi retomada e um dos nomes principais para o pietismo é Philipp Spener, que foi um pastor luterano em Frankfurt. Ele organizou reuniões de oração, começou pequenas células, grupos familiares de oração, estudo bíblicos nas casas, cultivou a piedade pessoal, implantou escolas elementares para crianças pobres, escolas secundárias, orfanatos, institutos bíblicos, distribuição de Bíblias. Ele começou a ministrar que a função do Espírito Santo era o iluminador da Bíblia e começou a ensinar boas obras. E também fundou Halle. Em 1691, Spener finalmente conseguiria um professorado nesta universidade. Halle tornou-se um centro de esforço missionário. Imagine uma universidade se tornar um centro de esforço missionário, enviando missionários para a África e as ilhas do Pacífico. Estimou-se o estudo científico de línguas e da história da igreja, na intenção de se chegar ao verdadeiro significado da mensagem bíblica para a vida diária, mas eles foram negligentes na doutrina. Mas um avivamento pessoal, subjetivo, a busca a Deus, a oração, incentivo a práticas de bondade e de amor ao próximo, tudo isso aconteceu nessa época do pietismo. Que ambiente difícil de viver, mas foi aqui nessa região
onde a igreja moraviana foi fundada. Homens e mulheres de Deus tomaram uma decisão de buscar a Deus por mais de 100 anos. E de fato isso aconteceu e é debaixo dessa unção de avivamento que nós estamos agora. Depois desse revigoramento pietista, a igreja luterana recebeu um reavivamento de fato. Resultou na formação da Igreja Morávia, que é isso que nós vamos estudar aqui nessa região da Igreja Moraviana, pelo Conde de Zinzendorf, 1700 a 1760. Ele estudou em Halle, a igreja fundada pelos pietistas, que foi o avivamento da igreja luterana, e em Wittenberg ele estudou direito. Isso ajudou bastante para que ele tivesse um pensamento de abençoar as pessoas, um pensamento de compartilhar os bens. Ele era um homem muito rico, mas o desejo que ele tinha dentro do seu coração era de compartilhar os seus bens e investir na obra de Deus. E Deus deu a ele essa oportunidade. Zinzendorf pregava uma vida de devoção pessoal a Cristo, e em 1722, refugiados boêmios fundaram esse lugar como propriedade de Zinzendorf. Ele, em 1727, se tornou líder dessa comunidade. O movimento teve uma forte visão missionária, enviou obreiros à Índia Ocidental, Groenlândia, África. Nos Estados Unidos também foram enviados missionários, e após um pequeno período na Geórgia, os morávios mudaram para a Pensilvânia, onde Zinzendorf, em sua estada no país, tentou reunir todos os alemães protestantes em torno dos morávios, conhecidos pelo seu fervor, pelo seu fogo, pela unção, pela oração, pela alegria de andar na presença de Deus. Esse movimento gerou um impacto muito grande em todas as sociedades e nos Estados Unidos, e também na vida de uma pessoa muito importante que futuramente gerou um grande avivamento na Inglaterra, o nosso querido John Wesley. O vilarejo de Herrnhut foi fundado em 1722 pelos refugiados hussitas da Morávia. Daí o nome dos morávios que fugiam da perseguição, da contra-reforma. Herrnhut significa sob as vistas do Senhor. Ele tinha apenas 22 anos. Zinzendorf e 14 irmãos morávios passaram uma noite conversando e orando, porque quando eles começaram o vilarejo, eles vieram de várias situações de cultura diferente e de repente ficaram inimigos uns dos outros, mesmo sendo todos cristãos protestantes. E de repente Zinzendorf trouxe uma palavra de reconciliação, de avivamento, e pediu para que uns perdoassem os outros. E por causa dessa noite que eles passaram conversando sobre arrependimento, sobre perdoar o próximo, eles receberam então um toque do Espírito para estarem orando uns pelos outros, pela vila, e orando uns pelas famílias dos outros. Então 24 mulheres e 24 homens marcaram de ficar orando 1 hora por dia. E por causa desse mover, 1 hora por dia, 24 mulheres e 24 homens, eles receberam um grande avivamento, um grande mover de intercessão, que mudou a história dessa região, de Herrnhut. Eles se tornaram os maiores enviadores de missionários do mundo. Na época, houve um mover tão grande, gente, que Deus fez coisas tremendas. E eles vinham todos os dias orar aqui na torre. Nós estamos fazendo exatamente o mesmo trajeto que eles faziam, só que vocês devem se lembrar que em 1722 o frio era muito maior, as dificuldades eram muito maiores para eles estarem aqui. Nós estamos subindo. Ao nosso lado é o cemitério dos nossos irmãos morávios, e nós estamos perto da torre moraviana, onde eles vinham orar, e oraram nada mais, nada menos que mais de 100 anos de história de oração e intercessão por um povo. A República Tcheca, ela é composta de 2 regiões. A oeste fica a Boêmia, que é a maior região do país, é a cidade capital de Praga, onde nós estamos indo daqui a pouco, enquanto no leste, para a Eslováquia, é a Morávia, onde nós estamos, exatamente aqui na região da Morávia. A Igreja Morávia se tornou algo tão impactante para o mundo que na época,
poucas pessoas falavam do poder de Deus. Poucas pessoas moviam-se pelo poder de Deus. E John Wesley teve a oportunidade de viajar para a Geórgia, porque ele já tinha um pensamento missionário. E enquanto ele estava viajando, o navio que eles estavam quase foi a fundo, a pique. E os irmãos moravianos, em vez de desesperarem, porque todo mundo estava desesperado, em vez de eles se desesperarem, eles começaram a louvar a Deus. Pensem na dificuldade que eles tinham para chegar. Vamos ter cuidado porque está tudo muito liso aqui. Mas nada impedia os nossos queridos irmãos de fazer o mover de Deus acontecer sobre toda a humanidade, porque foi aí nessa época que enviaram missionários para a Índia, para a Groenlândia, para lugares, para ilhas do Pacífico, para lugares incríveis, foram onde enviaram missionários. O que deu um avivamento gerando outro avivamento? Os ensinos de Wycliffe influenciou Hus, Hus influenciou Lutero, Lutero influenciou grandes avivamentos dos irmãos boêmios. Eles fugiram da Contra-Reforma. Depois da Contra-Reforma foi gerado avivamento aqui na Torre dos Moravianos, e depois desse avivamento a Inglaterra recebeu John Wesley com um grande avivamento, o metodista. Depois houve o grande avivamento do País de Gales, onde nós fomos, o grande avivamento na Capela Moriá, e nos alcançou o Brasil, e nós estamos hoje aqui como povo brasileiro para receber uma unção e também ministrar outra unção sobre a Europa, o leste europeu, que hoje inacreditavelmente é uma região totalmente ateia, são ensinados a não crer em Deus. E por causa disso nós estamos crendo no avivamento, que o Brasil será usado para esse último mover. Gente, chegamos ao ponto mais alto do monte, onde está a Torre dos Moravianos, onde os nossos queridos irmãos vinham orar aqui por mais de 100 anos de história, de intercessão, de avivamento, onde a Europa ouviu, os céus da Europa ouviram. Mais de 100 anos, pessoas que oravam todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Eles não paravam de buscar a presença de Deus. Eu posso crer plenamente que as dicas para um avivamento vai começar com o coração quebrantado, perdão uns pelos outros e oração, muita oração, para que Deus possa fazer o mover que fez aqui na Torre dos Moravianos. Imagine inverno, verão, primavera, outono, inverno, verão, primavera, outono. Eles estavam aqui orando, buscando a Deus, pedindo a Deus um mover, pedindo a Deus quebrantamento, pedindo a Deus salvação e libertação do seu povo. Imagine a vista que nós estamos tendo nesse momento desse lugar, um lugar fantástico, maravilhoso, gente. Deus nos trouxe até o fim do mundo, sinceramente. Para mim isso aqui é o fim do mundo, algo inacreditável que Deus está nos fazendo ver com os nossos próprios olhos. E o ano que vem você vai vir. Em nome de Jesus. Estamos subindo a torre de oração do grande avivamento da Europa, que foram os 100 anos de oração dos irmãos morávios. Bem, gente, essa é a vista da vila que estava sob os olhos de Deus. A vila dos irmãos morávios, Hernuth. É isso aqui que vocês estão tendo o prazer de olhar, de conhecer, e nós tendo o privilégio de estar. Algo muito marcante para nós, muito marcante mesmo, para a nossa história,
para a história do avivamento, prosseguindo o caminho da vontade de Deus e da presença de Deus sobre a terra. Esse aqui foi um dos lugares. E nós queremos profetizar sobre a nação brasileira, que esse vai ser um tempo onde o povo de Deus vai buscar a presença do Senhor, onde o povo de Deus vai amar a presença do Senhor, onde o povo brasileiro vai buscar a face do Senhor. Nós profetizamos diretamente da Torre Morávia, onde mais de 100 anos pessoas oraram sem parar. Que esse avivamento chegue no Brasil, que esse avivamento toque a nação brasileira. Um desejo de buscar a face do Senhor, um desejo de ver a glória de Deus de novo na sua nação. Nós profetizamos sobre ti, Brasil, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, meu Deus, ministrar nesse lugar uma unção sobre toda a Europa. Porque eu sei que pessoas muito melhores do que nós oraram aqui. Eu sei que pessoas muito mais cheias do Espírito Santo buscaram a tua presença aqui. E esse lugar viveu um grande avivamento de missões. Eu quero pedir nessa hora que algo fique ligado entre nós e esse lugar. Faz de novo, Espírito Santo, faz de novo sobre as nações. Eu quero ver o meu Brasil ser derramada a tua unção para o envio de missionários sobre todas as nações. Eu quero ver o meu Brasil ser derramada essa unção para enviar seus próprios filhos às nações.